uma mulher terrível. Vocês achavam que Jezabel era ruim? Nem conhece, né, essa mulher aqui. Como os irmãos sabem, né, reino dividido ao exílio, né, nós já vimos algumas situações de Israel, alguns reis, vimos também o profeta Eliseu, pode passar? E só para lembrar o mapa, né, parte verde, parte de cima, é o reino do que é, e embaixo, ali amarelo, escrito ali com H no final, né? Reino de Judá. E lembram qual que é a capital de Israel? Qual que era, né, a capital de Israel? Samaria. E a capital de Judá? Jerusalém. E lembrando também que tinha dois templos, né, em Judá. Judá não, em Samaria, né? Estou tentando lembrar. Lá em cima, né, Dan, e lá embaixo, Betel, ok? Ali pertinho de Jericó. Atalia, uma mulher terrível que reinou sobre o reino do sul, reino de Judá. Agora vamos ver então as particularidades desse estudo bíblico. Aproveitando, vou passar vergonha no Henrique e na Isabel. Pega aqui, Henrique. Isabela, desculpa. Você fica com a parte do homem e ela fica com a parte da mulher. Agora, se quiser trocar, fica meio estranho, tá bom? Então, eu acho que é melhor assim, né? Ok, então Atalia, o versículo chave do nosso texto é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Vamos ler juntos, está aqui para nós. 1, 2, 3. Porque certo, não vos prendais a um jugo desigual, né? Aqui em outra tradução, com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Oremos. Pai, nos ensine nessa noite, possamos aprender algo e sair com algo novo em nossas mentes, nossos corações. E nós agradecemos pela oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então, o alvo dessa lição é que nós entendamos claramente a respeito da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, mesmo quando o inimigo tenta impedir. Ok? Então nós vamos entender isso nessa lição, de que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Não importa a força do inimigo, não importa o que ele faça, Deus é fiel e ele vai fazer com que tudo que esteja no seu plano ou naquilo que ele determinou se cumpra. O alvo, ou melhor, o aluno também será capaz de compreender a respeito da fidelidade de Deus, será capaz de desejar que as promessas divinas se cumpram, será capaz de manter-se firme nos caminhos do Senhor. Passe para nós. Pergunta para os irmãos. Microfone aposto, se alguém quiser auxiliar o irmão Crisley aí, que ele é só um, né? Não pode dividir em dois, coitado. Então alguém pega o microfone enquanto ele está ali operando o computador. Pergunta para os irmãos: você está pronto a fazer, ou melhor, a dizer não em nome das suas crenças religiosas?
Você está pronto a dizer não, a dizer não em nome das suas crenças religiosas? Sim ou não? Quem gostaria de comentar? Só achei estranho. Boa noite, irmãos. Não, estranho esse negócio de crenças religiosas. Isso aí ficou meio estranho, né, pastor? Também achei, mas acaba sendo, né? É, agora, em A nome, né? gente tem um pouco de... como é que fala? Com respeito à palavra religião, né? A gente tem um pouco de receio, né? Mas eu acho que a palavra está certa, né? Também. Em nome do Deus vivo, acho que seria mais forte para nós, mais atual. Então, muitas das vezes nós somos tentados, né, a dizer sim, né, contra a vontade de Deus, muitas das vezes, né, porque a gente é egoísta, a carne realmente é fraca, mas a realidade devemos dizer não, né, como salvos em Cristo Jesus, devemos dizer não, né, para as coisas que não são da vontade de Deus, né, ou seja, pecado. Amém. Passe para nós. Existem alguns perigos quando queremos agradar a Deus. Sim ou não? Com certeza. Se você quer agradar a Deus, você sempre vai correr risco. Não sei se risco de vida, mas também não duvido no nosso país, né? Em outros países, pessoas vivem sem saber se vai passar para o próximo dia, principalmente cristãos, porque em alguns países matam os cristãos. Ainda tem isso nos dias de hoje, infelizmente. E talvez esses, nós poderíamos talvez até dizer que são os verdadeiros cristãos, porque todo dia eles estão dizendo não a tudo que é contra a palavra de Deus, né? E correndo risco de vida por causa disso. Mas eu posso talvez pegar as palavras do irmão Dionor como as palavras de todos nós, né? Estamos talvez prontos a dizer não. Mas muitas vezes é fácil nós falarmos isso, né? É difícil fazer. Difícil fazer. Mas vamos lá. A má influência de Atalia no reino de Judá foi consequência das ligações do rei Josafá de Judá com a família de Acabe, rei de Israel. Lembram, né? E Josafá era um rei fiel, mas infelizmente ele se aliou com Acabe. E Acabe, infelizmente, não era uma flor que se cheire, né? E a esposa dele piorou, né? Jezabel. Mas nem se compara a essa mulher chamada Atalia. Então, o problema é que Josafá ele fez aliança com o rei de Israel e ele tentava agradar basicamente todos, né? Isso não é bom. Principalmente pessoas em que não podemos, ou melhor, não é bom nem ficarmos perto. Algumas pessoas realmente má, pessoas com boca suja muitas vezes, pessoas que debocham da palavra de Deus, de tudo que é sagrado. Então não é bom nem ficarmos juntos dessas pessoas. Mas Josafá, ele falava assim para todo mundo, né? Ele tinha problema em dizer não. E muitos de nós talvez possamos ter esse problema em dizer não. E ele, por ele não dizer não, ele se aliou ao rei Acabe e firmou uma aliança casando, né, a sua própria filha com o filho do rei Acabe. E isso gerou um problema sério para o reino de Judá. Passa para nós, irmãos. Quem era Atalia, então? Atalia ela era filha de Acabe, neta de Onri, e reis, né? No caso de Israel. Ela se casou com Jeorão, rei de Judá, e trouxe para Judá a idolatria.
Essa mulher trouxe a idolatria para o reino de Judá. Ela trouxe maus costumes, ela corrompeu. Uma mulher corrompeu o reino de Judá. Atalia influenciou o filho Acasias a proceder impiamente. Alguém leia 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 4. Segundo Crônicas, capítulo 22, versículo 1 ao 4. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes do arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então, quem era conselheiro do rei? Sua mãe, chamada Atalia. Talvez a gente pode pensar, né? Uma mãe aconselhando o filho, não é verdade? Passem para nós. Trazendo para nós hoje, há que se ponderar, irmãos, sobre a importância que a Bíblia dá aos conselhos maternos. Lemos, por exemplo, os conselhos sábios da mãe do rei, no caso, né? Lemuel, lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 3 a 9. Conselhos sábios, nós não vamos ler devido ao tempo, né? Vemos também como valeram também os ensinamentos da avó e também mãe de Timóteo, conforme está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, e Paulo falou que Timóteo tinha uma fé não fingida, que também havia em quem? Na sua mãe e na sua avó. Então, nós vemos, irmãos, que esse seria o correto de uma mãe ensinar aos filhos. Mas tanto mãe quanto pai pode, infelizmente, pecar nesse sentido e causar grande problema não só para os seus filhos, mas até para os seus netos e bisnetos, e assim vai. Passa para nós aí. Vamos estudar um caso aqui e vamos ver como os irmãos resolvem. Amir, um adolescente que se converteu. Esse adolescente se converteu num devocional em uma casa, e ele, depois se converteu, ele começou então a frequentar a igreja. E ao frequentar a igreja, aprendendo os ensinamentos bíblicos, ele quis então batizar. Mas tinha um problema. Amir, ele ia à igreja escondido dos pais, porque os pais são muçulmanos. Então ele chega à igreja e conversa com o pastor e fala: olha, será que eu posso me batizar, mesmo contra a vontade dos meus pais? E aí a pergunta é, deixa eu ver se está aí, né? Passa aí para nós. Não, tá não, pode voltar. A pergunta está aqui na revista. Quais erros e acertos cometidos pelos líderes? Desculpa, não é aqui não. Na verdade, eu estou procurando pergunta onde não tem, irmãos. A pergunta que ele fez para o pastor, eu quero trazer para os irmãos. O que os irmãos responderiam? É pecado ou não? Até que ponto, né, nós podemos desobedecer nossos pais? E você, no lugar do pastor, o que você responderia? Qual é o limite entre obedecer a Deus e aos homens?
Será que é permitido aos filhos desobedecerem aos pais quando as ordens são insensatas? Irmão Antônio Marcos, passa lá o microfone rapidamente. Tem um versículo que diz que aquele que não abandonar pai e mãe por amor de mim não é digno, né? Sim. Então, baseado nesse versículo aí, tem uma base para ele dizer não para o pai e a mãe, né? Eu creio sim, né? Mas eu estou lançando esse versículo para nós também discutirmos. Ok, próximo. Eu sei que se fosse um caso conjugal, seria incorreto, né, a esposa não submeter o seu marido para servir o Senhor, né, ou pelo menos para desobedecer o marido, que não quer que ela vá na igreja e tal, e a gente já viu muitos casos assim, que Deus, realmente, a gente espera em Deus para Deus fazer a obra. Agora, no caso de filho, né, tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, uma criança, um adolescente, ele vai falar não para os pais, o pai põe ele para fora de casa, e aí? Como é que ele vai fazer? Então tem que ter uma certa sabedoria, um certo respaldo aí, né, para ele realmente tomar as decisões para que isso não lhe cause muito dano, né? Então tem que ter um certo cuidado, um certo zelo aí. O irmão Antônio falou, logicamente está certo, mas temos que entender o contexto disso aí, do que estão dizendo aí, né? No caso ali do versículo dele, né? Tá, o irmão não falou o que responderia. Tá, eu disse. O certo, né, é ele abrir mão, né, do conselho do pai, né, logicamente servir a Deus. Mas, se os pais não aceitam e colocam ele para fora de casa, como é que ele vai fazer? Alguém responde aí. É o que eu estou falando. Alguém responde, como é que ele vai fazer? É o que eu estou falando. Sim, mas tem que ter um certo zelo, um certo cuidado para ele tomar decisão. Aceitar Cristo, ele pode aceitar a qualquer momento. Nada vai impedir ele dele aceitar Cristo. Pode ser contra pais, quem quiser, mas servir ao Senhor, ser batizado, parece que o assunto aí é batismo, não é? Sim. Ser batizado, frequentar a igreja, né? Se os pais o abandonarem, a igreja vai tomar conta desse menino? Tem que ter um cuidado aí. Não seria impossível, né? Alguém da igreja tomar conta do menino, né? Já houve casos assim, né? De pessoas realmente ser... Tem uma palavra para isso, né? E os judeus e até muçulmanos também tem muito isso de, tipo, é desertar? Não sei se é desertar. Tipo assim, não é mais da família, né? Quando se converte. E se acontecer isso, Deus vai cuidar dessa pessoa ou não? Deus vai amparar essa pessoa ou não? Tem um versículo também sobre isso, né, irmão, Dona Marcos? Né? Se os pais, não sei se mãe também, né? Me abandonar, eu não... Quer dizer, sim, me abandonar, Deus não vai me abandonar, né? Então é uma verdade. Eu entendo o que o irmão Júnior está falando a respeito do cuidado, mas aconteça o que acontecer, a gente sabe que Deus vai cuidar. Você está falando de batismo. Batismo é uma coisa, conversão é outra. Irmão Leandro? Eu acredito que sim, né? Assim, a Bíblia fala que pai e mãe, tem que honrar o pai e a mãe, né? Que são autoridade em cima da gente, mas Deus é a autoridade máxima, né, nessa ocasião aí, né? Eu acredito que sim. Certo. Vamos mudar a situação. Eu sei que a questão a gente trouxe o batismo para ficar mais perto de nós. Mas já houve casos de que pais, né, na Bíblia, reis, foram maus reis e os seus filhos foram bons reis. O que aconteceu? Provavelmente o ensinamento do rei, daquele pai para o filho não acatou. Ele acatou o que era correto. E também já aconteceu o contrário também, né? Infelizmente. Mas se esse rei aqui, ele não fosse, né? Se ele não quisesse ser influenciado pela sua mãe, ainda mais era rei, né?
sua mãe não poderia fazer nada, né? Mesmo sendo mãe. Embora essa mãe era má, né? Provavelmente até matava ele. Mas, biblicamente falando, pelo menos a gente sempre vê Deus cuidando, né? Dos seus. A gente sempre tem promessa para isso, independentemente do que aconteça. A questão do batismo é o nosso primeiro ato, né? De fé, de obediência, de proclamar publicamente a decisão. E a Bíblia fala também, né, se alguém me envergonhar, né, de mim, eu me envergonharei dessa pessoa, né, no céu, Jesus falou. Então, a gente percebe que pende mais, sim, para a pessoa, mesmo que seja um adolescente, né, ficar com Deus, e as consequências que vier, Deus vai cuidar, né? Talvez sofra, sim, igual eu falei. Lembra da palavra não? É fácil dizer, mas é difícil fazer, né? O adolescente teria que falar não para os seus pais, né? Não, eu não vou ficar nessa religião. Eu me converti, eu recebi Jesus, eu vou me batizar. Eu quero que todos saibam que eu sou um cristão agora. Não é verdade? Só que isso poderia, como eu já falei, né, acatar muitos perigos, riscos. E um dos riscos que o irmão Júnior falou, os pais poderiam, né, expulsar ele da família. E aí ele teria que dar um jeito, né, e se cuidar sozinho. Mas eu acredito que Deus iria realmente mandar alguém para ajudá-lo. Alguém mais? Sim? A gente tem que lembrar que o batismo, embora seja uma ordenança, né, não é assim, obrigatório assim, na questão assim, da salvação, né? Não influi na salvação. Se ele é salvo, ele aceitou Cristo, ele é salvo, independente de ser batizado ou não. Por outro lado, como um adolescente, o pastor dele, né, ou os responsáveis pela a vida espiritual dele, no caso, não poderiam também colocar sobre ele um jugo, né, uma responsabilidade, né, um peso que ele não teria capacidade intelectual, nem moral, nem espiritual de resolver, né? Então deveria deixar por conta dele resolver, falar, o batismo não salva, então você não é obrigado, não tem que se batizar para ser salvo. Você aceitou Cristo, você já se converteu, então você é salvo. Então você fique tranquilo, é o que eu faria. Fique tranquilo quanto ao batismo. Se você quiser assumir a responsabilidade, se você tem maturidade para isso, você sabe que você vai correr risco. Seu pai pode te abandonar, pode, né? Então, você teria que deixar por mas não impor nada sobre ele. Isso seria importantíssimo. Deixar ele tomar essa decisão sozinho, né? E deixar claro para ele que aquilo não seria relevante para a salvação dele. E pronto, né? Ok. Pela idade dele, ele não teria realmente, talvez não tivesse maturidade para tomar uma decisão dessa. Certinho, ok. Debatido o assunto. E é isso aí. No dia que você ser pastor e enfrentar um negócio desse, você, né, toma a sua decisão. Não, por enquanto, vamos para frente, senão a gente não sai e não termina a lição, né? Senão a gente vai ficar aqui até no final da aula. Se não me engano, passa lá. Eu quero ouvir a biografia do Joiada. Passa o microfone lá para o irmão Henrique, vai fazer aí. Já decorou tudo, irmão? Vamos ouvir a biografia de Joiada. É bem resumido, né? Pode ir. Meu nome é Joiada. Presenciei uma mulher governar Judá de forma ilegítima, pois não pertencia à casa de Davi. As promessas divinas enfatizaram que a dinastia davídica sempre seria mantida. Ela desprezou esse fato, tornando-se chefe de Estado pela força e pela violência, exterminando aqueles que a ameaçavam. Além de tudo, cultuava os ídolos de Jezabel. Era certo que não permaneceria no trono por muito tempo. Foi o que aconteceu. Com coragem e fé, reuni a liderança do meu povo e contei toda a verdade.
inclusive a que havia uma criança, o verdadeiro rei, sendo cuidada por minha esposa. O povo pediu um novo rei, e destituímos Atalia do trono, não poupando a vida dela. Houve grande alegria entre o povo e grande feito em nosso país. Ok, amém. Então, bem resumido, biografia de Joiada. Agora vamos ver a biografia de Jeozabeate. Meu nome é Jeozabeate. Sou esposa do sumo sacerdote Joiada. Ao perceber que Atalia mataria a família real legítima de Judá para apossar-se do trono, tratei rapidamente de esconder Joás, um dos filhos de Acasias, herdeiro legítimo do trono, nas dependências do trono com a ama dele. Joás ficou sob minha responsabilidade por 6 anos, até que meu marido fez aliança com vários líderes e retornou ao trono, devolvendo a descendência de Davi. É bom saber que contribuí para que as promessas divinas fossem cumpridas no meio do meu povo. Amém. Mais uma pergunta, creio que está ali. Quais erros, ou melhor, quais ações cometidas pelos líderes contribuem ou impedem que as bênçãos de Deus cheguem ao povo? Não vou abrir para comentário devido aí ao tempo, né? Senão nós vamos gastar mais meia hora aqui de novo. E outra pergunta: quais erros e acertos cometidos pelos líderes cristãos afetam diretamente o bem-estar de um povo e até de uma nação? Então a gente sabe que a Atalia fez um grande mal no povo, no meio do povo, e nós vamos explicar melhor o que aconteceu. Mas esse casal, né, Joiada e Jeozabeate, fizeram bem, né? Mesmo não sendo rei, mas ele sendo sacerdote e ela sua esposa, eles conseguiram salvar uma criança de uma chacina, né? Vamos ver então a história de 2 mulheres, no caso dessas 2 mulheres que já foram mencionadas. Primeiramente, Atalia foi a única mulher a governar Judá que não era da casa de Davi e não havia sido ungida para isso. Como os irmãos ouviram na biografia, ela tomou à força o reino. Ao morrer o seu filho, Acasias, ela eliminou barbaramente os possíveis concorrentes. Quem seriam esses possíveis concorrentes? Os filhos de Acasias. Seus netos. Ela matou todos os seus netos, para não haver nenhum, todos não, né? Mas para não haver nenhum, essa era a ideia dela, nenhum que pudesse ser rei. E ela achando que matou todos, embora Joiada e Jeozabeate salvou aí Joás, então ela reinou durante esse tempo, provavelmente aí 6 anos, que ele estava protegido, né, e escondido no templo. Alguém leia 2 Crônicas 22, 10. 2 Crônicas 22, versículo 10. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Então, essa mulher, ou ela ignorou, ou ela realmente não quis aceitar a aliança que Deus tinha com Davi, porque os reis só podiam vir da linhagem de Davi, no reino de Judá. E a gente sabe também que ela servia aos ídolos de Jezabel. Então, realmente não dava a mínima, né, pela lei de Deus. Só que ela assumiu então o governo por um golpe de Estado, como aconteceu mais de uma vez, né, no reino de Israel. E visto que não tinha autorização de Deus, nem capacitação para o cargo usurpado.
Deus, como sempre, o que ele faz quando isso acontece? Ele é fiel. Ninguém realmente se opõe aos caminhos de Deus, à vontade de Deus. Então ele manteve-se fiel à sua promessa. Primeiramente, ele usou esse casal para preservar um bebê, né, o herdeiro legítimo do trono, para salvá-lo, né, usou esse casal, e Joás ficou escondido durante 6 anos e não morreu, conforme 2 Crônicas 22, versículo 11. E a outra mulher, a Jeozabeate, era esposa do sumo sacerdote, como os irmãos já ouviram a biografia, e morava das dependências do templo. Ali, o menino Joás passou os primeiros 6 anos de vida e ninguém desconfiou da sua verdadeira identidade. Então, vamos trazer para nós hoje, na Bíblia, outros bebês também foram preservados, não é verdade? Apesar de inimigos tentarem de todas as formas eliminá-los. Moisés foi um destes. O faraó queria eliminar os meninos, né, os recém-nascidos meninos. Se fossem meninas, poderia deixar vivo, mas meninos, as parteiras deveriam matar, mas as parteiras ficaram com medo, temeram a Deus e não fizeram. Então ele deu a ordem, né, o decreto de que todo menino que nascesse deveria ser jogado no rio. Moisés nasceu. Seus pais disseram: não, nós não vamos mandar nosso filho no rio. E eles conseguiram esconder o seu filho durante 3 meses, se não me engano. E então, os irmãos já conhecem a história, né? Milagre, eles fazem aquele cesto, né? Colocam no rio. A filha do faraó pega e ainda fala: essa aqui é filha dos hebreus. O que deveria fazer com esse menino? Matar. Mas ela não mata, a filha do faraó. E aí chama aquela menina: vou chamar uma ama, e chama a própria mãe de Moisés para criar o menino, né? Então Deus é maravilhoso, né? O diabo pensa que está fazendo uma coisa, mas Deus usa até o diabo para fazer a obra dele, né? Então é maravilhoso. Algum comentário aqui? Ou pergunta? E também, desculpa, né? Só finalizando, e também o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele nasceu, Herodes tentou matar ele, né? E aí Deus moveu ali os pauzinhos, falou para José, né? E José foi para o Egito, né? E Jesus então não foi morto quando era criança. Algum comentário ou pergunta? Eu li um livro que o comentarista, né, o autor do livro, dizia assim que era mais fácil rachar uma montanha de diamante pelo meio do que frustrar os planos de Deus em relação, né, quando eles queriam matar Jesus. Sim, verdade. Isso é segurança para nós, irmãos. A gente está aí numa situação difícil, né? Um governo que entrou que realmente, né? A gente sabe o que aconteceu, não entrou legitimamente, mas os planos de Deus não vão ser frustrados. E Deus pode até usar mesmo até esse, né, que entrou na presidência do Brasil para cumprir os seus planos, né? Seja o que for, os planos de Deus vai se cumprir. Então a gente precisa ficar com medo. Com raiva a gente fica por causa da injustiça, né? Mas com medo não. Não precisa ficar com medo e ficar aí, né, chorando pelos cantos. Deus está no controle. Eu não dependo do Brasil, não dependo do presidente, eu dependo de Deus. Então a gente vê isso na Bíblia claramente. Não importa quem entre, como entre, Deus ainda está por cima. Embora a pessoa ache que está por cima, ok? Continuando então, Joás é coroado rei de Judá. O sacerdote Joiada agiu com grande sabedoria para restabelecer a dinastia de Davi no trono de Judá. Ele então convocou os levitas das cidades de Judá e os chefes das casas paternas de Israel. E vieram então a Jerusalém. Ali os avisou de que o rei legítimo lhe seria apresentado.
Ninguém sabia. E quando então Joiada convoca essas pessoas, ele dá ordem aí, né, aos levitas, aos sacerdotes, ele faz um plano bem engenhoso e consegue então destituir Atalia, né? Apenas sacerdotes e levitas deviam entrar no templo, como mandava a lei. Então, no dia marcado, Joiada reforçou a guarda das entradas, que quem normalmente sairia, ficou de plantão junto aos que entravam. E todos estavam bem armados. Joiada tudo fez para proteger o jovem príncipe com 7 anos de idade. Joás foi coroado e constituído rei de Judá, e lhe entregaram então o livro, né, do testamento, conforme está lá em 2 Crônicas, capítulo 23. A gente entende também que Deus usou pessoas aqui, né? Deus pode fazer milagres, até fazer coisas que não precisam do homem, do ser humano. Mas em alguns momentos Deus usa pessoas. Deus usou pessoas para proteger Joás. Deus usou pessoas para, de certa forma aqui, tomar o trono de volta, mesmo que seja a força. Mesmo que seja a força. Então nós vemos aí os dois lados, né? A gente deve confiar em Deus, mas de repente, se Deus nos dá uma função, a gente precisa fazer. E na hora de precisar realmente tomar a decisão certa e tomar o lado certo, a gente precisa tomar. E ser corajoso, como Joiada foi. Ele estava correndo risco de vida, ele e sua esposa. Mas graças a Deus, Deus trabalhou de uma forma que houve aí uma proteção, os levitas se uniram e conseguiram então destituir aí a Atalia do trono, né? Uma observação aqui, o livro do testemunho aqui provavelmente seria uma cópia da lei de Moisés, ok? Do texto que regulamentava a monarquia em Israel, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 18 e 19. Então, ok? Que eu comentei aí sobre o livro do testemunho, né? Que foi dado a Joás quando começou a reinar. Mas vamos trazer para nós hoje, né? Os valores e as verdades da aliança de Deus com seu povo estavam sendo restaurados. A vontade de Deus e a sua soberania estavam sendo reconhecidas. O testemunho às demais nações se fortalecia. Então nós, irmãos, quando nós recebemos Jesus como Salvador, esses mesmos valores e verdades são confirmados na nossa vida e na nossa igreja. Por causa da fidelidade de Deus, a aliança eterna que o sangue de Cristo sagrou, e o nosso testemunho então se fortalece com isso. Nós enfrentamos muitas lutas quando nos convertemos, tanto externas quanto internas. Eu talvez possa dizer que as piores lutas que eu enfrento são internas, né, comigo mesmo, com a minha carne. E precisamos fazer o quê? Dizer não, né? A carne. Mas muitas vezes nós dizemos sim. Algum comentário aqui sobre essa questão? A coroação de Joás, como Deus agiu, como as pessoas agiram, principalmente o sacerdote Joiada. Pergunta? A morte de Atalia. Atalia, ouvindo o vozerio do povo que aclamava o novo rei, ela gritou, né? Está aí na Bíblia, né? Traição! Traição! 2 Crônicas 23, versículo 12 e 13. Mas quem traiu a nação? Você percebeu como que as pessoas más, as pessoas realmente iníquas, né, totalmente voltadas para o mal, elas conseguem ver ainda o mal no bem, né? E a gente vê isso hoje também, né? Então, ela traiu a nação, ela matou os seus próprios netos para ser rainha. Aí agora
o seu neto, né, que era o legítimo herdeiro do trono, ele assume então o trono e ela diz traição. Eles invertem, né? Isso acontece em muitas situações, né? Na política, eles invertem o bem com o mal. Na bandidagem, né? Muitos bandidos acham que está fazendo bem quando faz né, o mal. Então, invertem. Algum comentário aqui? A morte de Atalia? Deixa eu terminar, né? Depois que ela grita traição, Joiada então manda os capitães armados pegarem Atalia e matá-la. Só que ele fala, ó, não na casa do Senhor. Não matem na casa do Senhor. E assim ela foi morta e Judá ficou livre daquela terrível ditadura de uma mulher. Já pensou? Ditadura de uma mulher. Comentário, pergunta? Ok. A aliança e a purificação. Seria necessário, irmãos, muito trabalho para desfazer os efeitos funestos do governo de Atalia e restaurar a lealdade do povo a seu Deus. Joiada fez então aliança entre si e o povo e o rei, pela qual seriam povo do Senhor. Voltariam a ser o povo do Senhor. Sem compromisso sério, as reformas não funcionariam. Depois, o povo derrubou a casa de Baal, quebrou os altares, as imagens, matou o sacerdote de Baal, não matou só Atalia, né? Matou o sacerdote de Baal diante dos altares. Isso está lá no versículo 16 e 17 de 2 Crônicas 23. Então foi restaurada a reverência do templo do Senhor. Joiada se dispôs a organizar a segurança e o louvor do templo, conforme está lá versículo 18 e 19. Finalmente liderou os que conduziram o rei ao trono. Ele não só colocou o rei lá, mas ele também ajudou a restaurar a nação, restaurar o culto a Deus. O povo então se alegrou e houve tranquilidade na cidade. Alguém lê versículo 21, 2 Crônicas 23, versículo 21. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois havia matado Atalia à espada. Interessante, né? Matou uma mulher e um sacerdote, a cidade ficou em paz, ficou tranquila. Já pensou? O que uma pessoa pode fazer numa nação? O que duas pessoas talvez podem fazer, mas principalmente uma pessoa, né? Pode fazer numa nação, causar realmente uma falta de paz. Parece algo, né, parecido, né, com o que tem acontecido no nosso país, mas eu volto a dizer, né, Deus está no controle. História para hoje, para nós. O Deus que aqui se revela, é o Senhor e controlador da história. A astúcia e a crueldade de Atalia não impediram os propósitos de Deus. Ele, ou seja, Deus, cuidou para que o menino Joás fosse preservado e reinasse, e para o seu culto fosse restaurado. Ele também se revela aqui como fiel à sua aliança com Davi, a quem prometeu que nunca lhe faltaria descendente para ocupar o trono de Judá. Imagina se Atalia mata todos os descendentes de Joás, agora fugiu o nome aqui do Acasias, né? Imagina se ela mata todos os descendentes. A promessa que Deus tinha feito ia por água abaixo. Ele falou que não faltaria descendentes na casa de Davi. Então, Deus é fiel nessa promessa que ele fez a Davi. Ok, os irmãos já viram aí, tem um pouco, mas vamos para frente. Com a morte de Atalia, a reforma foi necessária e os efeitos da sua atuação em Judá foram removidos. Os efeitos da atuação de Atalia foram removidos. Os sacerdotes, objetos do culto pagão, precisavam sair de vez. O culto ao Deus vivo e verdadeiro tinha que ser restaurado.
Alguma pergunta ou comentário? É sempre assim. Quando o mal entra no meio do povo de Deus, precisa ser tirado pela raiz. E quando esse mal é tirado pela raiz, ainda tem que fazer uma restauração. Só tirar o mal não adianta, porque o povo está acostumado com aquilo. Então precisa restaurar. Por isso que houve a restauração. Finalizando, a alegria do povo. Eliminada então a mulher, agora no finalzinho, hein? Eliminada a mulher ímpia. Pega ali para mim, irmão Crisley, por favor. Deixa eu tomar uma aguinha, senão vou falar igual velho aqui, né? Eliminada então a mulher, vai ou não vai, né? Eliminada então a mulher, Atalia, mulher ímpia, dominadora, houve regozijo geral, né? Segundo Crônicas 23, 21, como os irmãos já leram. A alegria é o resultado normal na vida de quem faz a vontade de Deus. Tomemos então como exemplo a conversão do carcereiro em Filipos, lembra? A alegria que ele teve, a alegria que gerou para a sua família, quando ele se converteu e a sua família também se converteu, foram todos batizados. Temos aí também 1 Pedro 4, 13, Judas, versículo 24, 25, mas finalizando aí, concluindo, se o que estava sob o domínio de Atalia precisou de grandes reformas, não é verdade? Nós que fomos libertos do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho amado, precisamos de transformação também, de transformação maior. Ao nos submetermos a Cristo como Senhor e Salvador, precisamos de mudança total na nossa vida. Necessitamos nos renovar, abandonar as práticas antigas. E aproveitando, talvez nós precisemos ainda, né, uns mais, outros menos, talvez nós precisemos de renovação nos nossos relacionamentos, a nossa maneira de falar, talvez ainda é muito mundana, as nossas finanças, como nós cuidamos daquilo que é de Deus, da religião. Como eu disse, a gente tem um pouco receio com essa palavra, mas está na Bíblia a palavra religião. Religião é o quê? É fazer boas obras na Bíblia. Só que nós que somos salvos, nós somos crentes, cristãos, nós agimos conforme aquilo que nós cremos. Nós não somos religiosos, mas agimos como religiosos, né? E de repente as nossas ações não têm sido assim tão religiosas. E talvez precise haver uma restauração. Na nossa família, nosso relacionamento entre pais, né, com nossos pais, com nossos irmãos, no casamento, talvez ainda precisa haver aquela restauração, aquela renovação, com os filhos, né, como pais, ensinando os filhos. Talvez ainda falhamos muito. Compromisso com a igreja, né, fidelidade aos cultos, horário. Talvez precisamos ainda dessa renovação. Testemunho. Será que temos nos renovado o suficiente para falar de Cristo? Será que temos cara para falar de Cristo? Porque de repente se eu falar de Cristo para certa pessoa, ele vai jogar na minha cara o que eu fiz. Ou seja, eu não tenho testemunho para falar de Cristo. E precisa haver restauração. E mais uma vez, né, na palavra, compromisso, ou seja, eu já falei isso aqui no passado, né? Precisamos ser pessoas, né, de palavra. Você fala uma coisa, você cumpre. Isso acaba sendo um testemunho para as outras pessoas, né? Amém?
Então, Atalia, uma mulher ímpia, terrível, mas os planos de Deus não foram frustrados e Deus continuou fiel. E a restauração que Israel precisou passar, talvez nós precisamos também passar. Pastor, mas eu já sou salvo aí de quanto tempo? Já, né? Restauração só termina quando Cristo volta. Só termina quando você bate as botas. E aí você é levado ao céu. Se não, ainda estamos num processo de restauração, de renovação. A carne sempre está aí, os pecados sempre vão chegar, a gente sempre se acomoda e tudo mais que os irmãos já estão cansados de ouvir da minha boca, né? Então que possamos, irmãos, confiar em Deus e fazer essa restauração em nossas vidas. Amém? Pai, obrigado, Senhor,